Então, muito boa tarde a todos. Há aqui alguém pela primeira vez, que é a primeira vez. Então, nós estamos, nesta hora, vamos dar continuidade à leitura que foi do livro Alimentação e Evolução Espiritual. Este livro é da autoria de Edson Ramos de Siqueira. Ele é engenheiro agrónomo, tem uma pós-graduação em estudo animal e ele escreveu este livro para nos explicar qual é a relação que existe entre a alimentação e a evolução espiritual. Nós estamos quase no final do livro, portanto isto já decorre algumas semanas e hoje vamos acabar o capítulo 9, a visão espírita. Ao ser perguntado a respeito da posição da psicoterapia no tratamento de crianças índigo, Divaldo Pereira Franco respondeu: a posição da psicoterapia junto à criança índigo é relevante. Além dela, os especialistas recomendam uma alimentação específica que tenha menos drogas químicas, sendo particularmente vegetariana, orgânica, sem agrotóxicos. Também deveremos cuidar dos nossos filhos doentes, utilizando-nos da terapêutica académica, sem esquecer os recursos inestimáveis da homeopatia, dos florais de Bach e de outras terapias alternativas, porque nossos organismos assimilam melhor os medicamentos trabalhados com processos de harmonia vibratória. Como a homeopatia trabalha a substância máter em muitas dinamizações, o perispírito melhor absorve essas energias, mais facilmente restabelecendo o equilíbrio das células. Aqui, Divaldo nos explica o porquê a importância da alimentação das coisas mais naturais, das medicinas alternativas. E fala numa coisa muito importante, harmonia vibratória. Portanto, a produção destes medicamentos tem outra harmonia na vibração que provocam nas crianças. Evidenciando o papel da alimentação na evolução do espírito, atentemos para as palavras de Galileu Galilei pela psicofonia de João Berbel. João Berbel é um médium de cura. O homem moderno ainda depende vitalmente de toda uma variedade de alimentos para que a matéria possa servir ao espírito e levá-lo às situações em que ele possa evoluir, porque é o veículo que serve à evolução moral do espírito. E na medida em que o espírito vá vencendo as suas provações, vai perdendo o desígnio de ter que reencarnar na Terra, porque não mais lhe atenderá aí uma situação biológica compatível com a sua evolução. Obviamente que o corpo vai evoluindo, acompanhando a evolução moral do próprio planeta, até que alcance a cessação natural da necessidade de alimentar, tal como a observamos hoje. Ismael, Alonso, outro espírito de escola, espírito evoluído, atuante em trabalho de cura espiritual no Instituto de Medicina do Além, em Franca, São Paulo, também nos esclarece bastante a respeito da alimentação no contexto da evolução espiritual. Ele, filho de casal espanhol, chegado ao Brasil em 1896, Ismael nasceu em Peirópolis, pequena cidade próxima a Uberaba, em Minas Gerais, em 30 de 12 de 1908. Enfrentou muitas dificuldades. O árduo trabalho no meio rural,
privações de várias naturezas, tendo que transpor inúmeros obstáculos para conseguir iniciar a sua carreira de estudos. Depois de muitos sacrifícios, formou-se farmacêutico em 1929, na cidade de Pindamongamba. Em 1934, recebeu o diploma de médico pela Faculdade Fluminense de Medicina em Niterói. Durante o curso, sempre que possível, trabalhava como motorista de caminhão para ajudar a custear as suas despesas. Clinicou por um tempo no Rio de Janeiro, depois em Uberaba e em 1939 transferiu-se definitivamente para Franca, em São Paulo, tendo-se tornado um dos mais admirados homens públicos da história da cidade, principalmente por sua característica de profissional humanitário, que o levou a ser conhecido como o médico dos pobres. Apesar de toda a dedicação no cuidado a tantos enfermos, sempre agindo de forma fraterna e caridosa, em suas comunicações mediúnicas atuais lamenta por ter podido fazer nos casos de obsessão, sobretudo porque, na época, era uma questão muito pouco conhecida. Dr. Alonso foi prefeito de Franca de 1952 a 1954 e vereador de 1955 a 1958, tendo, da mesma forma que no exercício da medicina, trabalhado humanisticamente. Sua ação permitiu que a cidade experimentasse uma grande evolução, principalmente nas questões sociais e da saúde. É importante frisar que o nobre médico encarou a política com o único intuito de atuar no favorecimento das pessoas mais carentes, tendo sempre salientado o seu descontentamento para com a vivência política, carreadora esta, inevitavelmente, dos desencontros urdidos pelas nossas imperfeições humanas, como o ciúme, a inveja, as diferenças ideológicas. Conforme o médium João Berbel, o Dr. Alonso experimentou muitos dissabores no ingrato e espinhoso ofício da política. Desencarnou em 23 de 3 de 1964. A seguir, seus ensinamentos sobre o carnivorismo, psicofonia de João Berbel. Então, nesta mensagem mediúnica, ele nos transmite: a carne contém fluidos pesados e as pessoas que se alimentam dela carregam um campo magnético bastante denso. Assim, todos deveriam afastar a carne de seus pensamentos e de seu cardápio. Embora a evolução do planeta seja lenta, no terceiro milénio será grande a quantidade de pessoas que deixarão de comer carne. Calculamos que daqui a 300 anos a matança de animais estará banida da terra. O homem carnívoro se intoxica pelos fluidos nocivos impregnados à carne pelos espíritos vampiros que vivem em locais de luto, como os matadores. As pessoas que se alimentam de carne carregam um fluido pesado, um campo magnético bastante denso. Há planetas em que as pessoas somente se alimentam com fluidos, porque elas são constituídas de matéria leve. Há planetas que já baniram a carne de seu cardápio e há planetas em que não se come outra coisa senão carne. Há planetas em que somente se alimenta de flores, de essência das flores, do cheiro das flores. E há planetas também em que, fosse o nosso homem terrestre atual para ali levado,
seria encarado como um cão, um animal inferior. À medida que o homem aprender um pouquinho, deixar o tabagismo e deixar de comer carne, 90% das enfermidades desaparecerão. Eu agora vou voltar a ler esta frase, que é a última desta comunicação mediúnica. À medida que o homem aprender um pouquinho, deixar o tabagismo e deixar de comer carne, 90% das enfermidades desaparecerão. Importante pensar nisto. Do prefácio do livro Filhos de Gautama, pelo espírito Augusto Drummond, psicofonia de João Berbel, extraímos um pequeno trecho. Feras se entredevoram para garantir a sua sobrevivência. E o homem lhes vem imitando ainda, quando mata os animais inferiores para lhes saborear a carne. Até quando esta selvageria? O homem evolui e, com ele, o seu planeta. Os baixos instintos vão ficando para trás. Devagar, o homem vai sentindo a vergonha de aniquilar os seus irmãos de um menor grau na escala evolutiva. Devagar, vai adquirindo um maior respeito para com todos os seres da criação. A própria necessidade alimentar do homem se restringe, evolui do mais pesado ao mais leve, do impuro ao mais puro, da quantidade à qualidade, do mais grosseiro ao mais sutil. É ainda prematuro insistir em que o terráqueo já deve assumir o regime vegetariano como um caminho de sutilização evolutiva e de piedade para com os animais? Não. Os recursos naturais, as dadivosas disponibilidades de vida vegetal e sua distribuição por toda a terra colocam na mão do homem o alimento certo, em quantidade e qualidade, sem que ele necessite assassinar impiedosamente os animais. O homem há de entender que o vegetarianismo não é apenas mais uma opção, e sim a opção mais correta e justa para o seu momento evolutivo. Embora nem por isso haveremos de nos fanatizar quanto a esse fator no campo religioso. Para que compreendamos que o processo de apuramento de todo o nosso repertório comportamental e instintivo é uma medida essencial à expansão da consciência, fizemos uma citação do capítulo 20 do livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. À medida que a responsabilidade se lhe apossou do espírito, iluminou-se a consciência do homem. A centelha da razão converterá-se em chama divina. A inteligência humana entendeu a grandeza do universo e compreendeu a própria humildade, reconhecendo em suas entranhas a ideia inalienável de Deus. Conduzindo-se então de modo racional, experimentou profundas transformações. Percebe-se nesse despertamento que, além das operações vulgares da nutrição e da reprodução, da vigília e do repouso, estímulos interiores inelutáveis trabalham-lhe o âmago do ser, plasmando-lhe o caráter e o senso moral, em que a intuição se amplia segundo as aquisições de conhecimento e a afetividade se converte em amor, com capacidade de sacrifício, atingindo a renúncia completa. Até à época recuada do Paleolítico, interferiram as inteligências divinas para que se lhe estruturassem o veículo físico, dotando-a com preciosas reservas para o futuro imenso.
envolvendo-a na luz da responsabilidade. Conferiram-lhe o dever de conservar e aprimorar o património recebido e, investindo-a na riqueza do pensamento contínuo, entregaram-lhe a obrigação de atender ao aperfeiçoamento do seu corpo espiritual. Aceitar-se-á razoavelmente que até semelhante fase os tremendos conflitos da natureza, em que se mesclavam a violência e a brutalidade, foram debitados à conta da evolução necessária para a discriminação de indivíduos e agrupamentos, espécies e raças. Estabelecido, porém, o princípio de justiça e aflorando a recordação incessante, o homem começou a examinar em si mesmo o efeito das próprias ações, de modo a crescer conscientemente para a sua destinação de filho de Deus, herdeiro e colaborador da sua obra divina. Nesse mesmo capítulo 20, André Luiz trata da revelação dos preceitos básicos da justiça através dos 10 mandamentos recebidos mediunicamente por Moisés. Mais uma ação magnífica da espiritualidade superior a facilitar a purificação gradativa do corpo espiritual. André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier, assim redigiu os 10 mandamentos numa forma bastante elucidativa. A palavra da esfera superior gravava a lei da causa e efeito para o homem, advertindo solenemente. Primeiro mandamento. Consagra amor supremo ao Pai de bondade eterna, nele reconhecendo a tua divina origem. Previna-te contra os enganos do antropomorfismo, porque padronizar os atributos divinos absolutos pelos acanhados atributos humanos é cair em perigosas armadilhas da vaidade e do orgulho. Abstém-te de envolver o julgamento divino na estreiteza de teus julgamentos. Recorda o impositivo da meditação em teu favor e em benefício daqueles que te atendem na esfera de trabalho, para que possas assimilar com segurança os valores da experiência. Lembra-te de que a dívida para com os teus pais terrestres é sempre insolvável por sua natureza sublime. Responsabilizar-te-ás pelas vidas que deliberadamente extinguires. E este aqui é muito importante. Responsabilizar-te-ás pelas vidas que deliberadamente extinguires. Foge de obscurecer ou conturbar o sentimento alheio, porque o cálculo delituoso imita ondas de força desorientada que voltarão sobre ti mesmo. Evita a apropriação indébita para que não agraves as próprias dívidas. Afaste de teus lábios toda a palavra dolosa, a fim de que não se transforme um dia em tropeço para os teus pés. Acautela-te contra a inveja e o despeito, a inconformação e o ciúme, aprendendo a conquistar alegria e tranquilidade, ao preço do esforço próprio, porque os teus pensamentos te precedem os passos, plasmando-te hoje o caminho de amanhã. A humanidade precisa entender que o mandamento acima destacado, responsabilizar-te-ás pelas vidas que deliberadamente extinguires, não se restringe aos seres humanos.
Lembremos, mais uma vez, a máxima de Jesus: amai o próximo como a si mesmo. Complementando-a com a máxima de Gandhi: tudo o que vive é teu próximo. Esta ideia pode ser reforçada pela colocação do espírito Augusto Drummond, Psicofonia de João Berbel. Às vezes ignoramos a filosofia e o imperativo do não matarás, porque ao homem falece normalmente a coragem de encarar e assumir as destinações superiores da vida, naquilo que pensa e faz. O espírito, forma de luz, princípio inteligente que vagueia pelo espaço, toma o veículo modelador, nomeado perispírito, e este modela o corpo físico para que nele se manifeste com sua força e sua razão de progresso. Mas, na Terra, vemos o homem encher o estômago de carne, congestionando todo o seu aparelho digestivo, produzindo ondas de calor e um ectoplasma mais condensado. Aí, os espíritos inferiores, animados apenas na intenção das obsessões, encontram um campo de penetração, sentem a fartura de tal fluido pesado e, naturalmente, dele se utilizam para efetivar a sua alimentação. E, assim também, ocorre com o alcoólatra, destruindo os seus neurónios na busca de uma enganosa felicidade pelas vias do vício. Todos aqueles que amam os animais, todos sem exceção, evitando que sejam maltratados, desprezados, abandonados, humilhados ou mortos para consumo ou crueldade, são verdadeiros anjos na terra. Uma mensagem de Janete Marie Monteiro Figueiredo, especialista em parapsicologia e ciências mentais. Eles pensam, raciocinam para resolver os seus problemas, sabem montar estratégias de comportamento, o que nos leva a pensar que são seres sencientes. Cai a subjugação, entram a cooperação, o entendimento, o respeito a tudo e a todos. Portanto, os animais são nossos irmãos. Irvénia Prada, médica veterinária na Universidade de São Paulo. Então, terminando assim a leitura do capítulo 9, nós, ao longo da leitura de todo o livro, temos vindo a perceber o quanto é importante a nossa alimentação na nossa evolução espiritual. O quanto é importante nós sentirmos-nos leves, nós sentirmos aproximar-nos da sutileza do espírito mais elevado. Quanto mais densos, mais pesados nós nos tornarmos, e isso é uma das causas é a nossa alimentação, mais fácil os espíritos obsessores encontram uma forma de sintonizarem connosco. Por isso, nós ao longo destas leituras temos vindo a aprender. São-nos dadas as explicações científicas, são-nos dadas as explicações de espíritos muito evoluídos para aquilo que nós devemos fazer. Cabe depois a cada um de nós pensar sobre o assunto e, de facto, eu dou-vos como um conselho pessoal. Fazer uma alimentação leve faz-nos sentir muito mais, com muito mais energia, com muito mais vontade de fazer coisas e de andar. Portanto, uma alimentação vegetariana ou quase vegetariana faz-nos de facto sentir bem. Por isso, meus irmãos, agradeço a vossa atenção